Então, assim, o mistério dos caracóis lutadores da Idade Média. Isso aqui já foi um assunto de um vídeo que eu fiz no canal lá no início, que eu falei um pouco sobre esse tipo de arte, e realmente é um tipo de arte muito interessante, que é a chamada marginalia. Né, a gente tem, nos manuscritos medievais, tem muitos manuscritos que não tem nenhum tipo de ilustração, não tem nenhum tipo de desenho, é só texto mesmo, mas tem alguns manuscritos, bastante, que tem iluminuras. É o nome que se dá a essa arte que ilumina o manuscrito, né? Que dá mais vida ao manuscrito, dá mais cores ao manuscrito, e que são feitos geralmente posteriormente. Então, primeiro o manuscrito é feito. Bom, essa imagem é até interessante a que está aqui, porque a gente consegue ver que tem umas linhas aqui, né? Geralmente a primeira coisa que se faz nesse pergaminho, por exemplo, aqui, né? Isso parece ser uma folha de pergaminho, pela textura aqui, né? Que é de origem animal. Depois do pergaminho preparado, ah, um escriba, né? Alguém, um profissional aí dessa área de manuscritos, faz as linhas para deixar fácil para quem for escrever, pode ser ele mesmo, outra pessoa, colocar as letras de forma regular para ficar bonitinho. E aí a pessoa coloca as letras, escreve, e aí outro artista vem e faz essas iluminuras. Às vezes alguém dentro mesmo de um scriptorium, né, por exemplo, em alguns monastérios tinha uma câmara, um quarto especial onde se preparava esses manuscritos. Às vezes dentro do monastério mesmo poderia ser feita a ilustração, ou então numa guilda, né, numa corporação de ofício ali na cidade, na vila, levava-se o manuscrito para lá e um artista leigo mesmo no sentido de não que não fazia parte de uma ordem religiosa fazia desenhos ali, essas ilustrações, essa arte, essa decoração nos manuscritos. E aí muitos dessas ilustrações são muito estranhas, né, estranhíssimas, como por exemplo essa ilustração aqui, que é um cavaleiro lutando contra um caracol. Eu chamei de lesma. Eu não sei exatamente qual que seria a categorização assim, taxonômica, né? Um gastrópode, mas vou chamar de lesma aqui, caracol. Bom, e o que significa isso, né? E essa não é a única imagem. Deixa eu ver se nesse artigo mesmo tem outras. Ah, aqui tem outra, por exemplo. Que o artigo até chama, essa matéria, né, do site até chama de um dos primeiros memes da história. Mas beleza. Aqui tem, né, o camarada lutando também contra um caracol. O outro tá desistindo, né? Não, ele tá lutando também. É porque tem uns que estão se rendendo na luta do caracol, contra o caracol. Veja que isso aqui tá nas margens, né? Isso aqui tá nas margens dos manuscritos. Por isso que é chamado de marginalia, essa arte, que é a arte que é feita nas margens. Ah, esse aqui tá se rendendo, né, diante do caracol, já soltou a espada aqui e tá em posição de súplica. Então, um tema muito recorrente mesmo. Aqui tem poucas, tem três. Tem outras também que são de cavaleiros lutando contra coelhos. Quer ver? Marginalia, Medieval Art. Se a gente joga aqui. Aqui, essa aqui, por exemplo, né? Aqui, né? Essa aqui são. É um coelho montado num homem lesma lutando contra um cachorro montado num coelho. Meio que uma rinha de galo dessas de água, né? É assim que chama mesmo, aquela brincadeira aqui na piscina, o pessoal um sobe em cima do outro, né? Rinha de água, sei lá, e eles lutando. Aqui também, os coelhos já venceram aqui, né? Caçaram um humano, os coelhos caçaram o humano e estão transportando ele aqui, enquanto um toca uma trombeta na frente. Que mais? Mais um exemplo desse de coelho. Depois eu vou voltar em outras esdrúxulas que tem aqui. Essa aqui até mais heavy metal, né? Meio que é o coelho finalizando de fato aqui um camarada, né? E o coelho também montado num cachorro como se fosse um cavaleiro. Enfim, tudo isso nas margens de manuscritos medievais. E aí tem outros temas também muito estranhos, né? Esse, por exemplo, esse aqui. Essa mão, que é ao mesmo tempo um corpo de animal, que forma aqui outro elemento, né? Meio abstrato. Essas formas híbridas é muito comum, com o rosto no rabo, né? Aqui, esse camarada arqueiro lançando uma flecha aqui na região mais delicada desse homem meio peixe. O lobo pregando para os animais. Enfim, tem uma criatividade, né? Isso aqui. E isso é muito surpreendente, né? Porque esse aqui já é do final do período medieval, início do período moderno. Mas é muito surpreendente esse tipo de coisa, porque a gente não imagina
esse tipo de coisa na arte medieval. A gente sempre pensa na arte medieval como uma coisa muito séria, né? Monges sisudos ali, super. Aquele terreno sombrio, as pessoas usando roupas escuras, meio Patrulha da Noite do Guerra dos Tronos. Todo mundo sujo. E a Idade Média não tem nada a ver com isso, né? As roupas eram muito coloridas, a arte era muito colorida e muito bem humorada também, né? E qual que é a lógica por trás dessas maluquices aqui nas margens dos manuscritos? Vocês podem ver que um tema principal, recorrente nisso aqui, é um tema da inversão, né? Ela reverte as expectativas. O cavaleiro, que era a figura altamente celebrada, é colocado como. Deixa eu ver se eu tenho o cavaleiro aqui, se rendendo, né? Ah, eu perdi aqui o. Aqui. O cavaleiro se rendendo diante de uma lesma, que é o símbolo da covardia, né? Que carrega a sua casa consigo. Então, ela não é uma a lesma, ela tem esse simbolismo nos bestiários medievais de que ela não se aventura, ela não sai de casa, ela não deixa a segurança. Ela é tão covarde que ela transporta consigo a sua proteção, né? Então a lesma ela tem esse, e claro, não é um animal nem um pouco amedrontador, nada ágil, né? Então o tema da inversão fica óbvio aqui e é um mecanismo de humor que a gente conhece muito bem até hoje, né? Você simplesmente inverter uma situação e gera esse humor, né? Então esse tema da inversão é muito recorrente e pode ser também, né, uma coisa que essa matéria eu acho que vai dizer, mas tem um artigo que eu consultei, que está na descrição do vídeo que eu fiz sobre isso, sobre marginalia, que comenta, que é a questão de uma possível crítica aos ideais de cavalaria. Porque na Idade Média, principalmente no final da Idade Média, ali, séculos XII até XV, até XVI, o tema da cavalaria ganha muita expressão nessas histórias de cavalaria, de bravura, de cavaleiros derrotando dragões e salvando a donzela em defesa. Esse gênero de narrativa, tanto em prosa quanto em verso, fica muito famoso. Os ideais de cavalaria representados aí por esses romances, né, também são muito populares, mas há ao mesmo tempo uma crítica desses ideais de cavalaria. Por exemplo, há figuras na igreja que vão condenar esse ideal de cavalaria como uma glorificação da violência. Ou então, uma glorificação do amor cortês, que é um tipo de amor muito relacionado aos afetos mais às paixões e menos à castidade, por exemplo, que a igreja vai propor, né, como uma forma de vida mais santa ou coisa do tipo. Então tem esse embate, né, dentro do próprio imaginário medieval de figuras figuras que estão glorificando esse ideal de cavalaria e outras figuras que estão olhando para isso com um certo desdém, achando isso tudo muito exagerado, meio ridículo ou até mesmo uma exaltação de certos vícios. Então esse debate cultural medieval pode ser uma explicação também para por que esses livros trariam uma ridicularização de cavaleiros, né? Mas como a gente vê, não são só os cavaleiros que são ridicularizados, tem papas também. Algumas dessas marginais, as artes medievais, mostram figuras religiosas, papas, bispos, sendo representados como animais ou pelados, né? Que é uma coisa que vai muito contra a solenidade que o clero buscava para si, né? Mas enfim, é um material artístico riquíssimo, né? Muito interessante. Quem quiser depois explorar isso aí no Google, digite aí Marginalia Medieval Arte. Coloca o arte sem o E no final, porque em inglês é muito mais fácil de encontrar imagens, né? Então tem todas essas coisas muito inusitadas, né, nos manuscritos. Então eu queria. A primeira coisa que eu queria trazer, essa matéria me lembrou isso, né? De novo, já tem um vídeo aqui sobre isso no canal, mas eu achei que seria interessante trazer mais alguns exemplos. Olha lá, o coelho também aqui, mais uma vez, uma pessoa suplicando aqui diante do coelho, né? É uma coisa realmente muito, muito recorrente.